Olá, bem-vindo ao Ateliê Panicor. Eu sou a Thaís Gama e vou ensinar para vocês algumas dicas de como fazer o quilt Matelassé. Então, vem comigo nessa aula. Bom, então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como eu quilto as minhas peças, tá? Então, primeiro eu vou fazer o quilt Matelassé, que eu acho que é um dos mais simples de você fazer. Então, a gente vai estar usando uma régua de patchwork, que é essa régua aqui, essa régua, ela tem ângulos, tá? Eu botei a folha aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, notem que ela tem ângulos, tem o ângulo de 30, 45 e esse aqui que é o ângulo de 60 graus, tá? A gente vai usar para quiltar, geralmente eu uso o ângulo de 45 graus. Aí eu vou mostrar para vocês, assim, como que a gente vai usando a régua. Eu vou, então, tá posicionando aqui, eu vou achar aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Eu vou posicionar aqui, ó, na base aqui do meu tecido, tá? Então, posiciona aqui, poderia ser aqui na lateral também, tá? Eu posiciono. E aí, aqui, ó, eu vou fazer esse risco aqui, ó, ângulo de 45 graus. Isso quer dizer que cada traço que eu fizer aqui do Matelassé vai estar no ângulo de 45 graus. Ah, eu quero o ângulo de 60. Então, ó, eu vou jogar o ângulo de 60 aqui embaixo, tá? Ah, eu quero 30. Então, eu vou voltar. Se sua régua tem outros ângulos, tem régua que vem mais ângulos, você pode estar usando também, tá? Então, vou permanecer aqui com o de 45. Quando a gente tá fazendo o Matelassé no tecido, a gente risca com alguma coisa que ela apague com o calor do ferro, tá bom? Então, eu tô usando o giz, esse aqui não é o giz de costura, é aquele giz panda, que é diferente, o de costura você não consegue apagar com ferro. Então, tô usando o giz panda, tem canetas que apaga temporariamente, você também pode usar, né? Você passa, ela não apaga com ferro, daí uns minutos ela vai apagar sozinha, tá ok? Então, usando o giz, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro traçado. Pronto. Tenho aqui o primeiro traço. Agora, a partir dele, eu vou definir qual o tamanho do meu Matelassé. Uma dica bem legal para você definir o tamanho do seu Matelassé é você ter noção da proporção da sua peça. Então, aqui, com esse trabalho, eu vou fazer uma bolsinha. Vai ficar o vídeo aqui também no YouTube dela, tá? É uma bolsinha transversal, não é muito grande. Então, eu não vou fazer um Matelassé muito grande, tá? Então, eu vou partir aqui de 3 em 3 centímetros. Então, a partir dessa linha, eu vou achar aqui, ó, 3 centímetros. 1, 2, 3. Posiciono bem aqui, ó, em cima da linha que eu fiz inicialmente e vou fazendo aqui o próximo, vai ficar assim, tá? Então, vou fazer aqui até o final e depois vou partir daqui até o final. Ó, então, eu já fiz aqui até o final, vou posicionar aqui agora para terminar. Então, ó, 3 centímetros a partir daquela primeira linha aqui que eu fiz inicialmente. E aí, vou continuar até o final do meu trabalho. Pronto, agora vem uma parte importante, tá? Eu fiz aqui toda a diagonal, nós vamos fazer agora, aqui contra a diagonal, os demais riscos. Como que eu vou achar aqui? Tem duas maneiras. Eu posso colocar o ângulo de 45 graus aqui, tá? Ó. Acho aqui o ângulo de 45 graus novamente, tá vendo? Aqui embaixo. E aí, eu vou reparar numa coisa, que a minha linha da régua esteja rente a uma linha que eu já risquei, tá? Então, ó, eu achei aqui o ângulo de 45 graus, dá pra ver aqui embaixo. E, ó, aí eu vou reparar, pode ser qualquer linha, tá?
desde que ela esteja ó, bem assentadinha. Então, vou me basear nessa linha aqui, ó. Ela está bem rente, a linha que eu fiz e o ângulo de 45 graus. Isso vai fazer com que eu tenha quadradinhos perfeitos, tá bom? De repente, um não sair com um ângulo diferente do outro, tá? Então, posicionei, seguro e risco. Da mesma forma que eu comecei aqui de 3 em 3 centímetros, aqui nessa contradiagonal eu também vou fazer a mesma medida, de 3 em 3 centímetros. Olha lá como ficou os quadradinhos. Ó, ficam quadradinhos perfeitos. Então, vou continuar tanto para esse lado quanto para esse para terminar meu trabalho. Bom, então ficou assim. Olha aqui meu trabalho. Olha os quadradinhos como eles ficam perfeitos. E agora nós vamos para a máquina. Toda vez que eu quilto, uma outra dica também é usar o maior ponto da máquina, tá? Aqui, se você desejar, você pode fazer o quilt com um ponto decorativo da sua máquina, ou então você vai colocar a maior numeração do seu ponto reto e vai agora passar em todos os sentidos, cobrindo todas as linhas que a gente desenhou, tá ok? Bom, aqui eu tô trabalhando, essa daqui vai ser a aba da minha bolsa, tá? Eu também vou quiltar ela. Apesar dela ser pequena, mas eu acho que vai dar um charme aqui na bolsa, ela tá quiltada. Se você quiser, você pode estar usando assim, um quilt só na diagonal. E aí, lembra que eu falei da proporção quanto ao seu quilt? Então, a aba da bolsa, ela é menor. Então, por esse motivo, eu tô usando aqui um quilt menor também. Ficou péssimo. Lembra que eu falei quanto à proporção da peça, para você tá pensando no tamanho do seu quilt. Então, aqui você poderia deixar só na diagonal, tá? Assim como está, também fica bacana. Como eu tô trabalhando a aba e a aba ela é menor, eu tô fazendo um quilt menor. Aqui eu vou fazer uma telacê, vou fazer aqui a contradiagonal. Tô fazendo de 2 em 2 centímetros, que eu acho que vai dar um charme aqui na aba, tá? Então, ó, a aba ela é bem menor, então esse tamanho de quilt vai ficar legal pra ela. Outra coisa importante quando você tá quiltando é você nunca cortar do tamanho exato, ou já no tamanho do seu molde, no formato do seu molde. Por quê? Quando a gente costurar aqui, o seu trabalho tende a correr um pouquinho, ele pode enviesar um pouquinho esse tecido e ele pode encolher também um pouquinho, tá? Então, se eu corto exatamente desse tamanho, depois pode dar diferença na minha peça. Da mesma forma, aqui na parte que vai ser o corpo da minha bolsinha, tá bom? Então, eu cortei um tamanho de tecido que eu consiga, depois de quiltar, eu consiga encaixar aqui o tamanho do meu molde. Então, notem que tem sobra de tecido, tá bom? Também tiro a manta um pouquinho maior, para eu conseguir trabalhar a peça, né? Trabalhar o quilt, e depois eu ter a peça final que vai ser aqui com o meu molde, ok? Agora, eu vou seguir aqui os riscos que eu fiz. Então, eu vou começar nesse canto e vou aqui até o final dele, tá? Então, vou riscando todas essas diagonais. Se eu estou sempre entrando assim com o meu tecido na máquina, a próxima costura também vai ser assim, a próxima assim. Tente não vir no sentido contrário, porque você vai enviesar e vai entortar o seu tecido, vai criar rugas, tá? Então, comece sempre no mesmo sentido aqui, até chegar ao final do seu trabalho, e aí a gente vai fazer o próximo lado.
Aqui você vai notar que eu tô estruturando embaixo com um TNT, tá? Pra quem já me conhece sabe que eu não gosto de bolsa muito molenga. Então, mesmo ela sendo pequenininha, eu tô usando aqui um TNT 80 embaixo. E aí, ele vai ficando preso junto ao meu quilt, que vai dar estrutura pra essa bolsinha aqui. Agora, nós vamos dar contra diagonal. Então, mesma coisa, sempre entrando no mesmo sentido aqui na máquina. Então, ficou assim. Agora, eu vou levar no ferro, vou apagar aqui, ó, todo esse resquício que fica aqui, ó, do giz. E com ferro quente, eu venho e apago. Eu vou aproveitar e dar uma dica pra vocês. Algumas vezes, a gente quer que o nosso quilt fique bem discreto. Então, o que eu me baseio? Eu me baseio pela estampa, pela cor do fundo da minha estampa. Então, aqui eu tô usando marrom, tá? Então, ó, eu fiz o quilt com linha marrom. Ah, mas eu quero que o meu quilt, ele fique aparecendo na minha peça. Então, eu vou usar uma outra cor. Eu vou usar aqui, como eu vou fazer a minha lapela, ela é rosa, tá? Pra combinar com a minha estampa. Mas eu vou fazer nela um quilt que apareça. Então, eu vou estar usando a linha marrom. Marrom por quê? Porque o marrom aparece aqui na minha estampa, tá? Então, eu vou permanecer com a linha marrom. Aqui, se eu quisesse na minha estampa que aparecesse bastante o meu quilt, eu poderia usar o verde, que combina, eu poderia usar o amarelo ou o azul também, tá? Mas na parte da bolsa, eu preferi que ficasse discreto. Na lapela, eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer ele aparecer. Uma coisa que vocês vão precisar tomar bastante cuidado é que um quilt que aparece, ele tem que estar super perfeito, tá bom? Não pode estar torto, porque ele vai aparecer e lógico que os defeitinhos também vão gritar lá e vai aparecer bastante. Ficou assim, então, ó, meu quilt aparente, tá? Porque eu coloquei uma linha que sobressai ao tom que é o fundo do meu tecido. Tá insegura ainda? Use então, ó, uma linha que pareça bastante aqui com o seu fundo, que aí vai ficar discreto e você vai ter mais segurança para fazer. Espero que tenham gostado das dicas que eu deixei para vocês. Então, gostou? Curta esse vídeo, comente e compartilhe com outras pessoas. Obrigado por ter estado comigo.